E aí, Carol, beleza? Deixa eu só ver aqui. Tá me escutando? Eu não sei se eu tô. Peraí. Agora. Tá escutando direitinho? Eu não tô conseguindo te escutar. Espera um minutinho só. Pronto, deu certo aí? Pera aí, deixa eu ver se algum. Eita, tá difícil, hein? E agora? Me ouve? Agora eu tô te escutando. Ah, ótimo. Só colocar aqui o tema. Ok. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Todo mundo escutando, gente? Tá todo mundo me escutando? Ah, eu tô te escutando. Então provavelmente todo mundo Então, tá te escutando também. é, bem. Calma aí que eu Bem, já tô já são. terminando. Tá. A Nicole disse que sim. O César falou que tá escutando também. Ah, então tá de boa. O Bre Augusto disse que sim. Cláudia dá um oi. Pronto, fixei o comentário. E Então vamos a, como diria o deitado, né, as vacas frias. isso. Bem, então vou começar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos Boa ao noite. projeto para saber mais sobre história e cinema. Hoje está invertido, né? Eu sou a mediadora, mas eu estou embaixo porque a câmera do slot não aceita quando eu convido. Então Essa a gente teve câmera é que bem difícil. isso. Então a gente teve que trocar ele convidar o projeto e não o projeto convidá-lo. Então por isso que está trocado, ok? Bem, agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Pereira Halbstadt, sou historiadora e mestre em patrimônio. E hoje o convidado é o senhor Eduardo Marzana, mais conhecido como Slot. Eu vou passar a bola para ele se apresentar. Com você, Bem, Slot. meu nome é Eduardo Marzano, como ela disse, e trabalho com computação e coisas do tipo, e também como hobby eu gosto de ler revista em quadrinhos há muitos anos, desde 80 e alguma coisa. E de uns anos para cá eu tenho focado uma coleção de filmes focando em super-heróis, games, entre outras coisas. E acabou que eu ganhei um conhecimento disso, eu e alguns, muitos amigos, né, que também compartilham do mesmo gosto. Então, aí acabou que eu não sou especialista no assunto, sou apenas um grande apreciador, mas a gente pode, como eu posso dizer, ajudar, né, tipo, tentar explicar como que os super-heróis caíram no cinema, né? Que é uma coisa até bastante interessante. Sim. Então, é o caso, né? E, e é histórico até, né? Porque tem mais de 100 anos, né? Que os ditos heróis caíram nesse contexto, né? O primeiro caso foi lá foi na França, né? A gente até a Carol tinha me dito dele, eu nem sabia, para te falar a verdade, foi ela quem me contou. Então, assim, pode falar. Então, ficou faltando a resposta lá do post que eu tinha colocado, que quem conseguir, que eu e Nicole colocamos, aliás, quem conseguia saber pelo cartaz qual que era o tema da live. Esse super-herói que o Slot está falando é o Judex. Ele começou a ser gravado em 1914 e ele é um super-herói francês, considerado o primeiro super-herói, e ele só foi lançado em 1916 por causa que teve uma interrupção devido à Segunda Guerra Mundial. E só Levou 2 anos, pegando, né? Para ser sim, produzido.
Sim, pegando um gancho sobre história e super-heróis, como eu tinha dito na primeira live, qualquer narrativa que diz sobre um momento, que diz algo sobre uma sociedade, por mais ficcional que ela seja, ela tem narrativas com discursos de historicidade. A gente pode, a partir de uma pesquisa mais, vamos dizer assim, detida, podemos pegar elementos que mostram uma sociedade num determinado tempo. O Judex, por exemplo, ele diz muito sobre uma ludicidade, assim, um sonho, né, francês ali, de justiça nos 2 primeiros decênios do século XX, né? Então, qualquer super-herói que a gente consegue pegar elementos históricos, né? Para entender um pouco melhor como uma determinada época se comportava. É, Então, agora o passa a bola para você. importante, o importante do herói em si é a gente saber o que é um herói, né? O herói, será que o herói é aquele cara que faz atos heróicos? Porque o herói grego não só fazia atos heróicos, mas também era virtuoso, era forte, era musculoso, era bonito. Então, um exemplo clássico é o Hércules, né? Que o Hércules é bonitão, é musculoso e fez os 12 trabalhos e tudo mais. Então, o herói grego, ele, ele era o herói clássico, né? Que é baseado na mitologia grega. Ele era um semideus, como o Hércules, como eu disse. Então, ele era o máximo da virtude que um ser humano conseguia fazer, né? Conseguia chegar. E, e, era, e era até bombado, entre aspas, né? Com algum poder divino. Ou ele era super forte, super veloz, mas ele não chegava a ser um deus. Então, nenhum deus chegava a ser um herói. Já agora, É, né? Vou falar. não, Diga-lhe. só ia complementar que alguns analistas fazem uma referência do Hulk, por causa da força, com o Hércules, né? Sim. E uma curiosidade, existe um Hércules na revista Quadrinhos, pelo menos na Marvel tem, eu não sei na DC. Na DC eu sei que tem alguns heróis, alguns deuses gregos, né? O vilão principal da Mulher Maravilha é, a, o Hades, né? Que é o deus o Ares, o deus da guerra. Então, Mas já entrando um pouco, você falou da Mulher Maravilha, foi o personagem que eu mais estudei para fazer essa live. Ela é uma Amazonas. E sim, as Amazonas estão na mitologia grega, né? sim. E o legal é que a Ilha Paraíso, né? Ela é uma utopia. A Ilha Sim, Paraíso é uma utopia onde tudo tá lindo e só tem mulheres lá vivendo. Não se sabe como elas se reproduzem. A gente nem vai falar sobre esse assunto. A história da Mulher Maravilha, especificamente, diz que ela foi moldada em barro e, acho que, se eu não me engano, foi a Hera. A Hera foi lá e ligou ela, né? Tipo, deu a vida a ela. Parece meio bíblico, né? Você parar pra pensar. sim, Mas, e a Mulher Maravilha também, ela é como outros, como o Superman e o Wolverine, ela é também relacionada ao Aquiles, porque a primeira Mulher Maravilha, né? A dos quadrinhos. Que ela sim, tem uma fragilidade, que são os braceletes, e sim, aí ela tem, vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles, né? Que na verdade sim. um pulso, um Na pulo, verdade, porque mudou tem muita uma coisa, né? fragilidade. Na verdade, houve reboots e reboots e reboots, e muita coisa foi tirada, muita coisa foi colocada. Mas a Mulher Maravilha é um exemplo muito clássico da visão grega, né, do que é. É até interessante, né, o simbolismo da Mulher Maravilha, porque a gente acha que a Mulher Maravilha foi criada por uma mulher que queria falar do poder feminino, que agora que é uma coisa que está muito em voga, né, que é o empoderamento feminino. A Mulher Maravilha foi criada por um homem que era um psicanalista, né, É um um psicólogo, William, eu psicólogo. anotei, William Moulton Marston e o ilustrador George Peter. Uma curiosidade, esse cara que ela falou o nome que eu não consigo falar de novo, ele William, ele é o inventor do polígrafo, né, o detector de mentiras.
Então, assim, é o pai do Cláudia, desenvolvimento. Cláudia até ressaltou aqui que o Jung, né, que é um pensador da área da psicologia, ele estuda o mito do herói. Então, assim, o herói ele tem tanta importância na sociedade ocidental, vou delimitar a ocidental porque eu desconheço a oriental, Sim. Que várias áreas das humanidades se voltam para saber a percepção, a criação, o impacto, né, dos super-heróis nas pessoas. Sim, e é um impacto muito grande, né? Aí a gente entra no herói moderno. Por que é o herói moderno? O herói moderno já é uma visão diferente do herói. O herói moderno é aquele cara que tem defeito, que ele erra, que ele não tem uma visão totalmente certa de determinada coisa, não tem um objetivo claro. Então, assim, muitas vezes ele começa sem saber o que fazer, como fazer determinada coisa, e vai criando camadas em cima do personagem. Eu dou um exemplo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito humano. Tem que pagar aluguel, tem de resolver problema. A tia dele tá sempre doente. Ele devia morrer logo, essa tia. Oxe, tia chata. Tem aquele lance do tio que morreu, então ele tem essa culpa dentro dele, e isso torna ele mais humano. Então é um herói mais moderno, ele tem a moral dele nem sempre é inabalável. Então ele tem hora que ele fica para baixo, ele flerta com o pensamento de não estar fazendo certo, coisa essa que o herói não tinha. O herói clássico ele era tão ponderado e tão centrado em determinada coisa que ele não estava nem aí. E era muito do negócio, né? Que não tô nem aí como que eu vou fazer, eu tenho só de fazer. Os fins justificam os meios, né? Já o herói moderno, ele pondera se os meios realmente valem os fins, e ele é muito mais humano, ele é muito mais próximo da gente. É o que eu disse da Mulher Maravilha. Ela começou como uma semideusa, então ela era muito difícil, ela é muito fora do que é um ser humano. Ela era uma deusa e tentava entender. O Thor tinha esse mesmo problema. Tentava entender como é que o humano era, e muitas vezes ela mesma falava: o humano é ridículo, pra que eu tô aqui? O Thor, Sim. poxa, o Thor é um exemplo clássico. Ele foi assim, e ele virou um super-herói, entre aspas, né, porque a história do Thor é um caso à parte. Os deuses que são super-heróis é um caso à parte. Ele virou um humano manco, chamado Donald Blake, médico, e como um castigo do pai dele. Então, pensa só, o cara era tão... ele era tão, como posso dizer, tão, tão arrogante, achava que o humano era tão ridículo que não tava nem aí para isso, e o pai dele colocou ele de castigo. Agora você vai entender como é que os humanos são. Você vai ser um humano manco e torto, vai lá. Então, essa é a história do Thor. Então, aí o que acontece? No decorrer da história, no decorrer do tempo que o Thor vai criando, eles vão refazendo a história de forma ao Thor ficar mais humano. Mas o Thor do filme, ele é muito mais humano do que o Thor da revista Quadrinhos, lá de 1962 ou 3, não sei. Então, assim, ele tem uma visão mais... Tipo, você pode ver no primeiro filme o tanto que ele começa arrogante no primeiro filme. Esse é um exemplo, né? E com esses super-heróis a gente chega a um outro tipo de super, né? De herói, que é o anti-herói. Que é até a pergunta do Bre Augusto. Então, E o herói moderno, entre aspas, seria um anti-herói? Pergunta ele. não necessariamente. O anti-herói é um caso à parte. É como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo explicar. É como se você estivesse comendo M&M's. Muita comparação genial. O herói moderno é como se fossem os M&M's vermelhos. E o herói clássico como se fossem os amarelos. São M&M's os dois, mas são heróis. Sim. E o anti-herói é um M&M com amendoim, que é aquele M&M diferente, ele tem uma coisa diferente dos outros. O anti-herói é o cara que não tá nem aí, os fins justificam os meios dele, ele não tem honra, não tem virtude, não tem nada, sacou?
faz o que tem que fazer, o que ele põe na cabeça. E nem sempre o que ele põe na cabeça é uma coisa certa, é uma coisa vista pela sociedade como sendo uma coisa boa. Então, o anti-herói, ele flerta muito com a vilania, certo? E alguns anti-heróis viram vilões, assim como alguns vilões viram heróis, né? Então, assim, esse é um contexto. Um anti-herói que a gente pode falar aqui, só como exemplo, para a gente ter ideia, é o Punisher, né? O Justiceiro. Que ele declarou guerra contra a vilania, né? Contra os vilões, e não tá nem aí, mata e foda-se. E ainda rouba o dinheiro dos, dos mafiosos, né? Esse é o contexto mais curioso. E por final a gente tem que explicar mais ou menos o que é um vilão, né? Porque depois de falar de todos os heróis, a gente tem que falar que todo herói que se preze tem que ter um vilão, ou mais vilões, né? Então, assim. Ai, quase caiu. Mas o vilão é aquele cara que é exatamente o oposto do seu herói, em todos os sentidos. Certo? Então, assim, se o herói dele, né, se a contraparte dele é um cara muito honrado, o vilão tende a ser muito desonrado. Se o herói é um cara muito certo, o vilão tende a ser não tão certo assim. Então, o vilão geralmente é o extremo oposto. Obviamente, cada vilão pode ser um extremo oposto de uma das qualidades do herói, ou pode ser o extremo oposto de todas as qualidades do herói. Isso aí são contextos difíceis. A gente pode colocar um exemplo aqui do Coringa com o Batman, que é o caso mais clássico, né? Porque teve um filme do Coringa agora, tem menos de um ano, que é um filme excelente, quem tiver oportunidade assista. Mas entenda, aquilo ali é ficção. Tem gente que achou que aquilo ali é realidade e tá levando em consideração a visão do Coringa como realidade. Não entenda assim. O Coringa é o extremo oposto do Batman, em todos os sentidos. O Batman é um cara sério, o Coringa é um cara risonho, o Batman é um cara honrado, o Coringa não tem honra nenhuma, e por aí vai indo. Então, assim, ele tem praticamente todas as qualidades opostas do Batman. O Super-Homem tem o bizarro, né? Que o bizarro é uma metalinguagem da vilania. Porque o bizarro, ele é o extremo oposto de verdade do Super-Homem. Então, enquanto o Super-Homem tem a visão de calor, o bizarro tem a visão de congelante. Você tem ideia do nível do como é oposto, né? Mas como eu disse, na maioria das vezes, um vilão de um determinado herói ou um anti-herói é o oposto dele. Tem alguns casos à parte, mas a gente não é melhor não ficar comentando isso demais, senão a gente vai demorar uma vida e meia para isso. E nós temos a pergunta aqui da Priscila Cunha. Ela pergunta se muitas pessoas torcem pelo anti-herói, se há uma identificação do público com essa figura dúbia e se os heróis não são muito enfadonhos. Aí eu acho que é mais uma opinião. Assim. Sim, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Boa, né? É o seguinte, o anti-herói, ele acaba batendo mais com a realidade, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe ao certo. Porque o anti-herói, ele tende a ter mais defeitos do que o herói. Então as pessoas às vezes se identificam mais com o anti-herói do que propriamente com o herói, certo? O herói acaba ficando enfadonho porque ele fica irreal. Às vezes a virtude do cara é tão grande, o cara é tão, como eu posso dizer, ele vê o mundo como uma coisa que ele precisa proteger, que ele precisa colocar, que ele precisa cuidar, que fica enfadonho, fica irreal, certo? E isso é uma coisa que constantemente as editoras estão tentando tirar, estão tentando mudar, né? Mas às vezes fica meio difícil mesmo. Essa aí, qual foi a terceira e última? Eu me esqueci, desculpa. Terceira e última pergunta dela? Dela é a questão do enfadonho, mas eu acho que a segunda que ficou, que é se o público tem essa identificação da questão dúbia, né? E aí você já respondeu a Cláudia, que pergunta se o anti-herói, se torcer por anti-herói é torcer por alguém mais próximo de nós. Aí, talvez. Respondeu. Mas, na verdade, o lance é o seguinte, o anti-herói, ele é mais sedutor, né? Porque
ele tem a balança de moral dele é muito, vai muito para um lado, e às vezes a gente é assim também, a gente tem esse lance da moral ficar meio zoada pra gente também. Então, a, como é que é? Dualidade do anti-herói, Dubiedade. dubiedade, foi mal, Pasquale me processa, mas a dubialidade do anti-herói é uma coisa que as pessoas se identificam mais. Mas as pessoas se identificam com Batman, porque acham, se veem como um cara metódico, muita gente metódica se identifica com Batman, muita gente que se vê como uma pessoa boa, como uma pessoa que ajuda os outros, se identifica com o Super-Homem, o Superman, né, no caso. Muita gente que se vê qualquer herói mutante, seja Wolverine, Ciclope, é uma escala tão grande de qualidades e defeitos que todo mundo acaba se identificando com alguém. E não é errado Sim. você torcer pro anti-herói ou pro vilão. Eu sempre torci pro Coringa, por incrível que pareça. Sempre gostei muito do Coringa. A questão do Coringa é muito legal. Tá chegando Então, muitas perguntas. as Pra pessoas me gente amam. só. Ah, convencido. É. Só para a gente matar a questão do herói, o RFL Damasceno pergunta se Ah, o Stan Lee tem alguma coisa a ver com essa humanização dos heróis. na verdade, o Stan Lee tem, porque, na verdade, todos os autores, de alguma forma, eles têm a ver com a humanização dos heróis. Porque eles colocam muito deles nos personagens. Isso é bem lógico até. O que acontece é que cada um deles coloca uma coisa diferente dentro de cada herói. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma revista em quadrinhos chamada Piada Mortal, que é do Batman. Na verdade é do Coringa, mas o Batman tá no meio. Cara, a visão que o Alan Moore deixa do Coringa é sensacional. É uma visão tão humana, tão pesada, que deixa você não consegue terminar de ler e falar, poxa, será que eu faria a mesma coisa? Então, todo autor, de certa forma, deixa um pouco de si no personagem que está escrevendo. Claro que alguns deixam mais, outros deixam menos. As pessoas veem o Stan Lee como uma pessoa, um autor que deixa muito da humanidade nos heróis, porque os heróis da Marvel em si tendem a ser mais humanos. A DC já é uma coisa que deixa os super-heróis dela mais próximos de deuses, entende? Eu tenho. Só para terminar essa pergunta, porque eu acho que o tempo da introdução está meio que esgotando. Mas só para terminar essa pergunta, existe uma revista chamada Liga da Justiça versus Vingadores. A primeira vez que os dois grupos se encontram, todos os Vingadores estão flutuando, estão voando. E bem alto, assim. E todos os Vingadores, não, todos os Justiceiros, né, que são os membros da Liga da Justiça, estão flutuando ou voando. E os Vingadores estão no teto, num térreo de um prédio. E parece que estão uns 10 metros de altura um do outro. Não. Aí você vê a diferença da visão das editoras dos personagens. Enquanto todo mundo está flutuando e voando, de alguma forma, a outra todo mundo está em cima de um prédio. Então você vê a base dos personagens. Então eu vejo a DC muito mais como uma editora que deixa os personagens mais endeusados, mas tanto é que na editora os personagens são adorados. Todos eles têm uma certa adoração. Na Marvel, poucos são os personagens que são adorados. Sim. A Ana Barros Orton, ela faz duas perguntas. Eu gostaria de responder a primeira e você responde a segunda. Claro, por ela favor. Pergunta... responda primeiro. A primeira pergunta dela, ela pergunta se a gente acha que a sociedade está tão polarizada nos dias de hoje porque tenta classificar em heróis e vilões. Essa eu respondo. E a segunda, ela pergunta, os quadrinhos e as novas histórias refletem essa tendência? Que aí eu acho que é mais uma especialidade sua. Bem, essa posição heróis e vilões é intrínseca ao ser humano, né? Porque o ser humano, ele tenta classificar algo como bem ou mal. Quando você tem, por exemplo, uma cultura como as indígenas, né, os povos latino-americanos, que tentam, que não tem tão claro essa visão maniqueísta de bem ou mal,
que os próprios deuses deles são mais caprichosos, são muito mais parecidos com o ser humano, de viver essa dubiedade e sentimentos em turbilhões, o ódio, o amor, tudo muito junto, né? A sociedade ocidental, ela tende a colocar os bons e os maus. E isso vai hoje, no Brasil, vai para o campo político, né? Onde as pessoas tendem a colocar, fulano é vilão, ciclano também é vilão, e tenta construir heróis como salvadores de uma nação. E não existe, né, salvadores. O maior salvador do Brasil é o Tiradentes, e todos os historiadores, pelo menos o que a gente já conversou, é que ele não era tão assim, né? Não! Então, assim, mas isso é outra live sobre Tiradentes, vilão ou herói é outra, mas ele não encaixa nenhum. Depende de que grupo defende, né? Se você pega um grupo mais militarizado, vai dizer que ele é herói. Um outro que é menos republicano vai dizer não, Tiradentes não é tão herói assim. Mas aí é outra. Outro dia a gente fala sobre isso. Né? O dia do Tiradentes vai ser o dia que a gente vai tomar uma cerveja. Mas voltar no assunto. Então ela pergunta se os quadrinhos refletem essa tendência da sociedade ser maniqueísta, né? Vilões e heróis. Na verdade, o quadrinho reflete os pontos da sociedade. No início, quando começou o quadrinho, que eles chamavam começou com um pulp fiction, né? Mas na verdade, os primeiros quadrinhos chamavam-se fictions. E eles eram coletâneas de tirinhas de jornal. Então eles faziam de forma a parecer uma história, essas tirinhas. E, na verdade, naquela época, a visão do super-herói era uma visão mais, como eu posso dizer, era mais uma propaganda, para te falar a verdade. Ele tentava ditar para as pessoas, por esse meio, o que era certo e o que era errado. Vou te dar um exemplo, a Mulher Maravilha, que a Carol até estava falando sobre ela mais cedo. Pensa só, a Mulher Maravilha, ela é grega, ela mora numa ilha chamada Ilha Paraíso, que só tem mulheres, e é uma ilha, uma utopia. Mas quando ela saiu de lá, o uniforme dela é a bandeira dos Estados Unidos. Então aquele negócio, a mulher virtuosa tem que estar embrulhada na bandeira dos Estados Unidos, entendeu? A questão... Mas aí a gente entra já numa outra lógica, que a Mulher Maravilha, ela foi criada para reforçar um patriotismo. Sim, lembrando que claro. ela foi criada em 1970, né? Pelo menos na HQ, e Sim. aí os Estados Unidos estão mergulhados na guerra do Vietnã. É preciso que os Estados Unidos reforce uma carga patriótica e que os cidadãos, eles aprovem, né, esse conflito. Sim, então, o papel da Mulher Maravilha, ele é, né, tipo, nas camadas mais jovens, ela é preponderante, assim, né, junto com outros fatores. Sim. Então, assim, só para terminar de responder, ela reflete, as revistas quadrinhos hoje, na verdade, todas elas, né? Elas refletem a sociedade daquela época. Seja ela patriarcal, seja ela no momento de guerra, seja ela em qualquer situação. No Brasil, os personagens brasileiros também refletem isso, certo? Sim. No Brasil existe eu tenho que falar isso rápido porque a gente tem que passar para o tópico, senão o tempo acaba. Mas tem mais uma pergunta, mas... tá. Termina os personagens brasileiros, alguns super-heróis que têm esse contexto brasileiro, eles refletem esse lance de polarização e tudo mais. E todos eles, por incrível, tem um chamado... Putz, grila, eu vi ele agora há pouco, eu não me lembro o nome. Doutrinador, lembrei. O Doutrinador, ele é uma história em quadrinho brasileira, não tem muito tempo que ela foi escrita, e o cara luta contra os políticos. O vilão deles são os políticos. Então, é um reflexo do momento que a gente está. Inclusive, quem tiver a oportunidade, leia. Tem até um filme dele. Tá no
Tem no Telecine Play. Fala aí, Ok. Carol. O nome da pessoa que mandou a pergunta é bem sugestiva para a discussão, que é Professor Ah, O Xavier. o professor Xavier. Ele só não é É. careca e nem anda de cadeira de rodas. Fala aí, Xavier. Ele pergunta que, na sua opinião, qual a adaptação mais fiel e qual a melhor entre aquelas que se distanciaram dos originais? Tá, então eu vou ser bem rápido para responder essa. A mais fiel, bom, são as de histórias fechadas. São 300, o Watchmen, o final não tem nada a ver com o quadrinho. Mas é o Watchmen, 300, é, quer ver mais? Deixa eu lembrar. Essas histórias fechadas, elas tendem a ser melhores. Mas na minha opinião mesmo, a história mais fiel de todas é um filme da década de 90 chamado Rocketeer. Ele é muito igual a aqueles quadrinhos, assim, até a cara do vilão é igual. Que, se eu não me engano, é o Timothy Dalton o vilão. Então, assim, e a pior de todas, sem dúvida, é a Liga Extraordinária, que adapta uma história do Alan Moore, falando sobre os super-heróis da era vitoriana, né, que é o Hyde, o Nemo, entre outros. A história ficou completamente tosca, sem sentido e tudo mais. É a pior adaptação, a Liga Extraordinária, e a melhor, na minha opinião, é o Rocketeer. Eu tô rindo aqui sozinha, mas eu tenho que compartilhar. O César Claro. pergunta: onde a Mulher Maravilha estacionou o carro invisível dela? Eu tô rindo Não é carro, sozinha não, aqui, igual. é o jato invisível. Provavelmente na garagem dessa pessoa que perguntou, né? Vai aqui. Ah, Aí você vê o tá. cachorro flutuando, né? Ele falou Mas como é que ela sabe onde estacionou. Aí ele mesmo deu a resposta aqui, com o alarme do carro. Mas é vamos seguir. lógico, é bem óbvio. Mas então, o que nos leva à primeira visão do super-herói no cinema. Aí a gente já falou do Judex. O primeiro longa-metragem que saiu no cinema de super-herói tinha exatamente 105 minutos e era do Zorro, a marca do Zorro, em 1920. E é interessante a gente falar sobre o Zorro, porque o Zorro ele não nasceu de revista quadrinho, ele nasceu de livros. Eram escritos os livros e tudo mais. E o Zorro é um super-herói que ele estava ali naquele pedaço da Califórnia, acho que é Califórnia mesmo, que era ali próximo do México, né? E aquela época que eles começaram a escrever isso, o povo americano, o norte-americano, ele tinha pavor de mexicanos, assim, muito mais que hoje, né? Todo mexicano no Zorro, nesse filme do Zorro, que eu tive até a curiosidade de assistir ontem. Ele é mudo, tá? Ele é de 1920. Todo mexicano, ele é colocado como um ser feio, um ser asqueroso, e o Zorro mata os mexicanos, assim, a riveria. Tem até uma cena que ele mata o mexicano e tem uma mulher lá que fica batendo palma pra ele pra matar o mexicano. Então, assim, todos os personagens mexicanos eram maus e o Zorro era bom. E era o Dom Diego de la Vega, adoro o nome desse cara. E essa visão dele de bom e mal é muito, assim, talvez a Carol saiba disso, possa explicar isso muito melhor. Mas naquela época o bom e o mal tinha que ser uma coisa muito absoluta, senão ninguém entendia, né? Tipo, eu imagino que as pessoas não tinham tanto acesso a conhecimento quanto a gente, e o bom e o mal tinha que ser bem explícito, senão ninguém ia pegar. Eles tinham, por ser mudo, tinha que ter esteticamente, né, diferenciado, ele tinha que ter atitudes diferenciadas, né, como ainda não estava muito estabelecidos fade outs com as explicações cena Claro. by cena, então... E é curioso você ver que lá para o final da década de 90, eles readaptam o Zorro para o cinema, que é com o Anthony Hopkins, o Antônio Bandeiras e a Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones é maravilhosa, só um comentário. E é muito legal porque é o Dom Diego de la Vega passando o bastão pro outro Zorro, né? Que daí pra frente seria outro Zorro. Então, assim, eu recomendo muito as pessoas assistirem esse filme do Zorro. Chama-se A Marca do Zorro. Não é a marca, não. Acho que é a Marca do Zorro também. Eu acho que é a marca do Zorro, sim. Um chama-se A Marca do Zorro e o outro chama-se... Não, o segundo chama-se A Marca do Zorro. A Máscara do Zorro é o primeiro, o segundo é A Marca do Zorro.
São os dois. Vale muito a pena assistir. Não porque o filme é maravilhoso, mas é legal você ver os personagens. Anthony Hopkins é Anthony Hopkins, né? Ele mora dentro do meu coração. Menos no filme Transformers. Mas voltando ao assunto. Então, assim, é legal você ver esse contexto do Anthony Hopkins passando o bastão. A filha dele, que é a Catherine Zeta-Jones, está muito bem no negócio. É aquela mulher muito empoderada, que ela poderia ser a próxima Zorro, mas o pai dela não deixa. É uma longa história. Então, eu recomendo assistir. E já o primeiro super-herói que foi adaptado para o cinema foi o Capitão Marvel, o Shazam. Quem lembra do Shazam? Né? O Shazam, sim. 1941. 41. E é muito legal que essa série, eu não cheguei a ver, eu estou baseando em que eu li. Ela tinha uma carga de propaganda dos Estados Unidos que era uma coisa absurda. O Shazam, ele chegou a brigar algumas vezes com alguns nazistas, mas a maioria das brigas dele era contra os vilões dele mesmo, que era o Dr. Sivana, que é um cientista louco, bem caricaturado, um verme, na verdade uma minhoca, um verme, ou sei lá o que é, chamado Dr. Cérebro. Ele tem um vilão chamado Dr. Cérebro, que é um verme. E basicamente a história é dentro disso. Sai muito da história original do personagem. Muita coisa o personagem não faria, certo? E o Shazam, né, o nome Shazam é um anagrama com os nomes dos deuses gregos, né? Força de Hércules, a onipotência dos Zeus e por aí vai. Então, e 2 anos depois, era uma série, essa do Shazam, era uma série de 12 capítulos com uma média de 16 capítulos, de 16 minutos cada um. Era muito interessante que nessa época era muito comum você ter séries que eram passadas no cinema. Então o cara tinha que ir no cinema assistir uma série, ou assistir uma série e um jornal, era desse jeito. Uma curiosidade, a animação do Tom e Jerry toda de 41 foi toda no cinema. Tá? Então, depois disso, 2 anos depois, foi o Batman, que teve 15 episódios de mais ou menos 17 a 20 minutos, e o Batman já era um pouco mais próximo do personagem. Só que esse Batman, ele fazia uma coisa que o Batman atual não faz. Ele matava. O Batman, nessa série, ele atirava, inclusive, usava arma de fogo e tudo mais. O Batman dessa época, ele era mais um anti-herói do que propriamente um herói. Certo? Ele começou a ter esses preceitos que a gente conhece hoje, da década de 80 para frente. Certo? Qual outro que é o Capitão América de 44, também mesmo esquema dos outros. Era uma propaganda muito, mas muito, muito pesada a favor dos Estados Unidos. Tanto é que o personagem nem era o personagem original do Capitão América. O Capitão América chama-se Steve Rogers, que ganhou um soro do super soldado e tudo mais. O Capitão América de 44 chamava-se Grant Gardner. E ele não era nada, ele era na verdade ele era como é que é o nome aqui do negócio? Ele era um repórter e ele lutava contra um vilão chamado Escaravelho. E o Escaravelho tentava ter as 2 armas, que eram as armas que os Estados Unidos estavam tentando criar para a Segunda Guerra Mundial. Um chamava-se Dynamic Vibration, nomezinho bem complicado, e pensa muitas outras coisas, e o outro era o Electronic Firebolt. Não acho muito, muito legal os nomezinhos, não. Não tem muito o que falar dessas séries, porque elas eram bem, mas muito, muito rasas. Os personagens eram rasos. Era só uma briga, um vilão, batia no vilão do episódio e passava pro próximo. Não tinha muito mais que isso. Você fala rasas em questão do personagem, porque... Rasas no sentido que não tinha muito... Eles não trabalhavam. Todos esses filmes, que eu tô lhe dizendo aí, até o 44 do Capitão América, haviam outros também. Eles não trabalhavam o personagem, não colocavam camadas no personagem. Ele era o cara bom, tinha um cara mau, e os dois brigavam entre si, o bom ganhava e o mal perdia, eventualmente o mal morria, e quando o mal perdia e não morria, ele voltava em algum outro capítulo, em algum momento. Então, assim, não tinha como eu posso dizer, não tinha camadas, os personagens não eram trabalhados o suficiente, sabe? O mal era muito mal e o bom era muito bom, só isso. Sim, mas é porque eu ia só frisar que Claro. Para estudar o contexto político e o contexto geopolítico,
essas séries, conjugadas com outros documentos, elas podem trazer uma análise muito boa do pensamento, né, das mentalidades da Claro, sociedade aí na Segunda Guerra Mundial, né? Porque se você for pegar, desde o Judex, que foi em 16, né? Finalzinho 16. aí da Primeira Guerra, até o 48, mais ou Deixa eu te falar menos, que aqui tem. deixa eu olhar, 44 do Capitão América. Então, até 44 do Capitão América, esses super-heróis, eles trazem uma temática belicosa muito forte, né? Sim. Para a mídia da época, era importante que o governo americano tivesse Da apoio público, população. né, da população. Então, isso às vezes era uma forma de ver como a população tá vendo isso, certo? Uhum. Olha, a gente já está com 41 minutos, a gente tem que agilizar o processo aqui. Então, vamos lá. Eu vou deixar Ó, as perguntas por final, então. sim, Podem ir eu, mandando, pessoal, e no finalzinho a gente tenta responder todas. eu vou mais excitar, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. O Superman contra os topeiras, né, os homens topeiras, é de 51. É a primeira visão de. Ele foi uma série que foi gravada, né, em 12 dias. Olha que coisa interessante. Foi gravada em 12 dias pelo George Reeves, que não tem nada a ver com o Keanu Reeves nem com o Christopher Reeve. Não tem nada a ver com eles. E a visão, que na verdade, o filme era uma tentativa, um piloto para a série, que teve em 1950, certo? Como eu disse, é bem basicão, é a mesma coisa dos outros. Trabalha pouco o personagem, é o vilão do dia e tudo mais. E depois passa para o próximo. E a gente vai falar da última grande produção que teve, que foi em 1968, que foi Barbarella. Barbarella é uma coisa interessantíssima. É uma produção francesa Francesa. e italiana com a Jane Fonda. A Jane Fonda era um sex symbol da época, assim, pau. E colocaram ela para fazer essa Barbarella. Barbarella é baseada numa revista em quadrinho de ficção científica, com o mesmo nome, que saiu numa Pulp Fiction. Se eu não me engano, italiana, se eu não me engano. E é legal você ver, porque, cara, a Jane Fonda totalmente fora da casinha dela. Ela é sensual, é humorístico, é tudo isso. E é muito curioso, ela aparece seminua várias vezes. Então é uma coisa completamente fora dela. E para a época era uma coisa fora da realidade. Então, Mas assim, que não teve grande bilheteria e que acabou sendo um filme mais cult, mas abre aí exatamente. abre aí vamos dizer assim, o hall para as primeiras heroínas aparecerem. Então, Sim, a Barbabella, ia falar Barbarella, a Barbarella. Barbabella, ela é um marco, assim, é um divisor, né? Porque antes a gente só tem, assim, os vilões e os super-heróis, e agora a gente tem a figura feminina, né? A figura feminina muitas vezes é vista como a mocinha indefesa que tem que ser resgatada. Sim, mas eu E falo como isso, protagonista, né? A primeira sim. protagonista, E o no Barbarella é super-herói. exatamente o oposto. É a super-heroína que tem que resgatar o mocinho indefeso. É genial isso, entende? Só que a época não gostou muito do filme, não, porque era muito à frente do tempo deles. Então, o que acontece? Não teve uma bilheteria muito grande, nem ninguém muito ligou. Ele ficou muito cult, ele virou um cult clássico, mas no final da década de 90 e início de 2000, que alguém reachou ele aí, lançou em DVD. Eu até sou louco pra achar esse DVD. E colocou. Inclusive, a dublagem da Barbarella na versão brasileira é genial. Então, vamos passar aqui para. Olha, eu estou agilizando o processo, senão a gente vai ficar para trás. Calma. Eu estou de boa. Vamos então para 78, que é a Superman. Em 78, o Superman, ele fez um filme, foi feito um filme pela Warner, que foi a primeira grande produção de filmes de super-herói. Então, assim, o Richard Donner, que é o diretor, ele
como eu posso dizer, ele resolveu, montou um super-homem incrível. Tipo, não é incrível, é crível. As pessoas acreditavam que ele voava, por incrível que pareça. Então, assim, o filme em si não é uma história absurdamente boa, mas é legal, porque na época, tudo que é feito naquele filme envelheceu bem. Eu fui reassistir ele esses dias, inclusive eu tenho ele aqui, ó. Ai, ele aqui. Eu fui assistir ele esses dias e ele envelhece bem pra caramba. Vou até jogar lá atrás. Então, assim, ele envelheceu muito bem. Você vê o contexto da história, ele envelhece muito bem. E digo mais ainda, ele é até melhor do que os filmes atuais do Super-Homem. Então, assim, ele teve uma continuação, que foi em 1980, com o mesmo diretor, o Richard Donner, que foi Superman bem, o Superman 2. Ele não é tão bom quanto o primeiro, é mais do mesmo, literalmente. Aí teve o Superman 3, que já mudou o diretor, o Richard Donner, ele viu que era um buraco e saiu fora, que era lama. Aí teve o nome do diretor, David Newman, e é de 1983. E o curioso é que esse filme ele tem um tom mais humorístico, ele não é muito sério, ele não se leva muito a sério. Porque nessa época estava rolando muitas séries de televisão que não se levavam os personagens, os super-heróis a sério, então eles tiveram esse mesmo contexto. Inclusive, ele é co-estrelado pelo. Como é que é o cara? Richard Pryor, né? Que é aquele comediante, um negro, que fez Cegos, Loucos e Malucos lá. E depois teve o Superman 4. Esse aí foi a pá de cal no filme do Superman. Foi horrível, é muito ruim. E o Christopher Reeve fez porque tinha que fazer e foi horrível. Não teve como colocar. Mas assim, explica por que você julga ele como horrível, né? Porque, é ruim, é simplesmente ruim. Bom e ruim. É simplesmente ruim por um motivo muito simples. Porque o filme não tem início, meio, fim, o contexto dele não tem motivo, o vilão é feito para os cocos, o Lex Luthor parece um palhaço. Tudo isso, os personagens são tão desconexos que dá até medo de assistir, por incrível que pareça. Então, assim, eu aconselho a gente não. Quem tiver a oportunidade de não assistir, não assista. Aí em 1980, teve o Flash Gordon, que é um filme que tem uma curiosidade interessantíssima. Esse filme só aconteceu porque o Fred Mercury resolveu que queria que ele acontecesse. Então, o Queen, a banda Queen, fez toda a trilha sonora e é maravilhoso o filme, é muito bom mesmo. Ele é meio devagar em alguns pontos, mas no geral ele anda bem bom, muito pela trilha sonora. Inclusive a trilha sonora tema é do Queen, certo? Em 82, a gente tem o filme do Conan. Aí a gente tem o Arnold Schwarzenegger como sendo o protagonista. É o primeiro filme do Arnold Schwarzenegger, uma primeira grande blockbuster do Schwarzenegger. Ele tem nada mais, nada menos que 32 falas nesse filme. Você vê como é que ele é bom de serviço nesse filme. E esse filme fez um sucesso absurdo. Não só pelo Arnold Schwarzenegger, porque tinha muita gente boa de serviço. O diretor desse filme é o John Milius. Ele fez muito filme de ação. Se eu não me engano, o Inferno Vermelho é dele também com o Schwarzenegger. E tem o James Earl Jones, que é a voz do Mustafa no Rei Leão. E assim, o filme ele entrega o que promete, que é um Conan Destruidor, né? O Conan Bárbaro, né? Um bárbaro. E no segundo filme tem o Conan Destruidor, que já é dirigido por outra pessoa, o Richard Fleischer, né? E o Schwarzenegger volta pro papel. E tem uma coadjuvante que é a Grace Jones. Eu não sei se você lembra da Grace Jones, é uma negra, muito bonita até, que virou modelo. E ela apareceu em vários filmes. Ela apareceu em Mad Max, na época lá, ela apareceu em vários filmes porque ela era o estereótipo da Family Fatale, né? Então, aí tinha. E aí eles iam fazer o terceiro filme do Conan, que era em 85. Só que eles não conseguiram os direitos autorais do Conan. Aí eles fizeram o Guerreiros de Fogo, que o nome original é Red Sonja, que é uma personagem do Conan. Só que o Schwarzenegger está no filme também. Tem o Conan no filme, mas ele não é dito em momento algum que ele é o Conan. É aquele negócio, cheira como o Conan, anda como o Conan, mexe como o Conan, mas não é o Conan. Então, assim, é o estereótipo do personagem,
do homem, né, do homem grande, fortão. Aí, só para uma citação rápida, a gente pode falar do Howard, o super-herói, né, que é o Howard the Duck, de 86. Horrível. Quem tiver a oportunidade de não assistir, não assista. He-Man e os Mestres do Universo. Cara, é legal. Tem a Mônica do Friends no filme, tem o Dolph Lundgren. E, assim, é legal. Eu, pessoalmente, gosto, mas eu não assisti tem muitos anos, então talvez seja mais minha memória afetiva. Temos o Justiceiro, também com o Dolph Lundgren, que é um filme americano e australiano, de 89, dirigido por Mark Goldblatt. E, assim, ninguém gosta desse filme e eu também não gosto, então não vale a pena. O que nos leva à nossa cereja do bolo dessa primeira parte dos super-heróis. Acaba que a segunda não vai aparecer hoje no vídeo. O Batman, de 1988. Esse filme é estrelado pelo Michael Keaton e o Jack Nicholson. É uma das melhores adaptações do Batman. Eu tenho ele aqui em algum lugar, quer ver? Tá aqui em algum lugar, depois eu mostro. O fato é que ele tem uma visão do Batman sombrio, soturno, e esse Batman mata, viu? Esse Batman do Michael Keaton mata pra caramba. Claro que o mais legal desse filme não é o Batman, é o Coringa do Jack Nicholson, que é sensacional, um dos melhores Coringas que eu já vi até agora. Claro que tem o Heath Ledger lá do Batman Dark Knight, mas são Coringas completamente diferentes. É igual assim também como o do Joaquin Phoenix, é bem diferente. É como se você estivesse comparando um carro de Fórmula 1, um caminhão e um carro de rua. São carros, mas nenhum deles é igual. Então esse filme é do Tim Burton. Ele teve uma continuação chamada Batman Retorno, que não é tão bom quanto o primeiro, mas aumenta a escala do filme. E tem a Selina Kyle, que é a Michelle Pfeiffer, que está maravilhosa nesse filme. E tem como é o nome do cara lá? O Danny DeVito como o Pinguim. O Danny DeVito mesmo já declarou em algumas entrevistas que a roupa do Pinguim era tão ruim, mas era tão ruim que ele ficava de mau humor e esse mau humor fazia com que ele ficasse com cara de mal durante o negócio todo. Só uma correção. O Batman não é de 89? 89. Acho que O você falou Retorno, 88. que é de 92. Tá. Agora, vou fazer uma rápida menção ao filme do Robocop, porque a gente só tem 7 minutos. O filme do Robocop não é de revista quadrinho, mas ele é um marco também. Ele é de 87, porque é do Paul Verhoeven, porque ele tem uma visão mais adulta de um personagem que logo depois virou uma revista em quadrinho. Então, assim, é sensacional a visão do Robocop. Ele teve 2 continuações. O 2 de 90 e o 3 de 93. Nenhum deles foi dirigido de novo pelo Paul Verhoeven. Ele depois teve um remake em 2017. Eu tô passando muito rápido por meus filmes, exatamente para dar tempo. Teve um filme do Capitão América de 90, não assistam, não vale a pena. Vá assistir o da Pena. Olha, calma que você pode estar ofendendo os fãs de Capitão América. Os fãs de Capitão América estão me agradecendo por falar isso. Vai por mim. Em 90 tivemos o filme das Tartarugas Ninjas, que é sensacional. O primeiro é muito bom, o segundo já cai bastante, o terceiro vale a pena você não assistir. Novamente, vai assistir o filme do Pelé, como diria o Chaves. Temos o Dick 3 também, em 90. Esse Dick 3 ele tem uma pequena curiosidade. Ele é um filme, até então, de super-herói que mais teve o elenco estrelar. Esse filme tinha Warren, Belly, não sei quem que é esse cara, Al Pacino, Dustin Hoffman e a Madonna. O filme em si foi muito bem criticado, mas o público não gostou muito, não. Em 91 tem o Rocketeer, que eu acho maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Tem o Sombra, de 94, que é com... Como é que é o cara lá? Um ator aí qualquer, que uma hora vocês vão descobrir quem é. Caraca, esqueci o nome dele. E nos chega em 94, tem o filme do Corvo. Vocês lembram do filme do Corvo? É uma revista em quadrinho. E o filme do Corvo, ele tem uma curiosidade. Durante as filmagens, o Brandon Lee, que era o filho do Bruce Lee, ele morreu. Então ele foi tido como um filme maldito por muito tempo. Aí ele teve 2 continuações. A Cidade dos Anjos, que foi bem ruinzinho,
E depois teve o Corvo, a Salvação de 2000, também bem ruim. Posso citar o Máscara, excelente filme do Jim Carrey. Quem puder assistir, assista. É bem bacana. Tem o Juiz, do Judge Dredd, é com o Sylvester Stallone. Não vale a pena, não assista. Tem o filme do Phantom, né, do Fantasma. Ele é bem legalzinho, mas ele não sai do... Ele fica bem chatinho no decorrer do filme. Aí nos chega os outros dois filmes do Batman, que é o Batman Forever, que é do Joel Schumacher, e depois o Batman e Robin. É a visão completamente distinta do Tim Burton. O Batman do Joel Schumacher, ele é muito mais colorido, ele é muito mais... parece muito mais aquela série do Adam West, né? Do Adam West e do Burt Ward. A crítica odiou, o pessoal, a população odiou mais ainda, e foi tão ruim, mas tão ruim o segundo filme, que ele matou o gênero super-herói nessa época. Você acredita nisso? Então, assim, em 97, o Joel Schumacher matou o gênero super-herói com um filme ruim do Batman. O Spawn, ele saiu entre o Batman Eternamente, entre o Batman e Robin. 97 também, mas é mais ou menos, bem mais ou menos. O que nos leva à segunda onda de super-heróis. Mas eu não vou falar dela, não, por um motivo muito simples. A gente só tem 4 minutos. 4 minutos. E também são 17 filmes. Então, mas assim, aí acho que a gente pode, em fazer uma segunda parte. Em 2 minutinhos, resumir, que aí já vem na onda mais dos blockbusters. Sim. Aí entra alguns dois fatores. Eu não vou falar todos os filmes, mas ele começou com o Blade, em 1998. Algumas pessoas dizem que começou com X-Men e algumas outras pessoas dizem que começou com Homem-Aranha. Mas eu tenho pra mim que ele começou em 98 com o Blade, que foi assim, o primeiro blockbuster que deu certo com esse tema de super-heróis. E daí pra frente foi só ladeira acima, foi só subindo. Então, assim, você tem atualmente a maior bilheteria de todos os tempos, é o Vingadores Endgame, né, que é o Ultimato. Você tem o filme mais caro de todos também, é da Marvel. E teve vários filmes da DC também. Teve o Man of Steel, o Homem de Aço, né, o Homem de Ferro também da Marvel. Então, assim, tem vários filmes. E aí tem duas divisões nesse contexto. Tem os filmes que são para até 13 anos, que são a Marvel em geral, toda ela, o da Marvel Studios, é toda para 13 anos, que é da Disney, né? Tem os filmes que são maiores, são para maiores de 18, que é o Deadpool, o Logan, entre outros. É porque depois do Deadpool, algumas empresas, alguns estúdios entenderam que esse contexto para adulto dá dinheiro. Então tem aparecido alguns filmes para mais de 18. É o caso do Deadpool, o Logan e outros. Só o Vingadores Ultimato, ele deu quase 2,8 bilhões, né, de dólares de lucro. Então é um nicho muito atrativo, né? Sim. Slot, nós temos 1 minutinho. Tem 2 perguntas ou 3, e quantos foram? É o seguinte, a Priscila Cunha, ela pergunta se você acha que a apropriação estética dos quadrinhos, como os trabalhos de Zack Snyder, me corrija se eu estiver errado, em 300, etc. Como é que é essa apropriação estética? Porque o tipo de câmera é diferente. Eles usam um tipo de câmera diferente e os caras, todos eles são gregos, então são fortes, são bonitões e tudo mais. Eu brinco, esses dias eu tava brincando com alguém, dizendo que os gregos todos eles eram modelos. Mas o Zack Snyder, em 300, ele usa um contexto bem legal. Gente, eu só tenho mais 7 segundos, então vamos despedir. Obrigada, gente. Tchau. A gente vai continuar uma outra hora.